Isso nos ajuda a entender que Belém é Betlém, que significa casa do pão, de Éfrata, tem algo a nos dizer. É uma cidade minúscula, pequena, e a profecia diz que o Salvador irá nascer nesse lugar. E por que não em Jerusalém? Por que não em uma capital grande, um lugar grande, onde tem belas estruturas? Mas por que não em filho? Porque o Filho de Deus vai nascer também em filho. O que isso traz para você? Que sentimento isso traz para você hoje? Em saber que o Filho de Deus não nasce numa capital, mas na periferia. A primeira coisa que a gente precisa compreender na liturgia de hoje é como ele vem. Para o povo hebreu, o povo judeu, o Filho de Deus vem como filho de rei, vem da realeza, é rico e vai exterminar os inimigos. Esse é o sentimento do povo judeu, é que o Filho de Deus vem para exterminar os inimigos. E nesse período, melhor, em todos os outros períodos, nós vamos ver que o povo israelita passou pela escravidão do Egito, passou pela divisão do reino do norte e reino do sul, os pagãos e tantos outros momentos tão difíceis, mas eles acreditavam que o Filho de Deus viria da realeza. Durante essa semana, quem acompanhou as leituras pôde entender um pouquinho o que significa isso, vir da realeza. Se não me engano, foi na terça ou na segunda, foi na terça-feira, na terça-feira, nós lemos no Evangelho a genealogia de Jesus, de Abraão, filho de Abraão, depois vem até chegar em Davi, depois de Davi passa por mais 14, depois desses 14 chega em José, esposo de Maria. Então aí nós vemos de onde vem a raiz de Jesus. Hoje a primeira leitura nos diz sobre isso. Aquele que dominará Israel, sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com majestade, em nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. O Filho do Homem nasce na periferia, no lugar simples, humilde. Depois, quando a gente vai para a segunda leitura, primeiro a gente entendeu como vem. Agora, na segunda leitura, nós vamos entender o porquê ele vem. Da carta aos Hebreus diz: ao entrar no mundo Cristo afirma, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo, não foram de teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, para Deus. E aí a gente vai voltar de novo ao passado e perceber que o povo judeu, eles faziam o quê? Eles faziam sacrifícios e holocaustos, não é isso? Sacrificavam animais para quê? Para que a prece e a oração chegasse até Deus, alcançasse o céu. Por isso queimavam o sacrifício, fazia isso sobre a pedra e ali fazia esse sacrifício para que a prece chegasse, alcançasse a Deus, para que a remissão dos pecados fossem então bem sucedidas. Mas Jesus diz: olha, oferendas e holocaustos, essas oferendas e holocaustos não são agradáveis a Deus. E qual foi a maior oferenda feita? O próprio
Ele se faz como oferta. Essa oferta é a oferta agradável a Deus. Então, primeiro, na primeira leitura, nós vimos como ele vem, na segunda leitura, por que ele vem, para se fazer sacrifício por nós, para que nós não precisemos pagar esse alto preço. É um alto preço impagável da nossa parte. Tanto que Jesus, em um momento, diz para os discípulos, então os discípulos perguntam a ele: Senhor, então quem pode entrar no reino dos céus? A resposta de Jesus: para os homens, isso é impossível. É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso, Jesus se dá como sacrifício, como alimento, como holocausto, o grande holocausto, para pagar o alto preço por nós. Esse é o porquê. Agora nós vamos lá no Evangelho. Maria partiu da região montanhosa, em que é a sequência daquele momento em que Maria encontra com o anjo Gabriel, e ali o anjo revela: ave cheia de graça. A primeira parte da Ave Maria. Por isso, toda vez que alguém perguntar para você: por que você reza, Ave Maria? Muitas vezes a gente não sabe a resposta. Por que eu rezo, Ave Maria? Porque a Sagrada Escritura é palavra de Deus, inspirada por Deus. Primeiro, a primeira parte da Ave Maria, quem revela, quem fala é um anjo. Anjo, que é a boca de Deus para nós. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando Maria, e aí a gente precisa entender uma outra coisa, quando o anjo chega até Maria, ele vem em nome de Deus, ele ali faz um chamado a Maria. Porque quem chama a viver alguma vocação nessa terra, quem chama é Deus. Quem te chamou para a igreja não foi só a tua boa vontade, porque muitas vezes depender de você, você estaria resolvendo outras coisas. Mas quem te chamou aqui foi Deus. É Ele que te chama, é Ele que nos chama. Maria soube dar a sua resposta. Deus chama, a gente tem que responder. A resposta de Maria foi: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois que Maria dá a resposta, e depois que nós também damos essa resposta a Deus, sim ou não, nós precisamos tomar a atitude. Qual foi a primeira atitude de Maria? Está aí no primeiro versículo. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Zacarias. A primeira atitude é servir. Quando damos a nossa resposta a Deus, nós precisamos servir, porque não podemos ficar esperando. Não tem tempo para esperar. Deus tomou a atitude, não a atitude é nossa, da nossa parte. Então, a primeira atitude foi de Maria: sair, viajar 100 e tantos quilômetros para poder encontrar com sua prima, para servi-la, para ajudá-la na sua gestação. E Maria estava guardando o Filho de Deus. Ela podia ficar sentadinha e esperar que os anjos a servissem. Mas o exemplo de Maria foi outro. Foi colocar-se a serviço. O exemplo de Jesus foi outro. Ele se colocou a serviço do povo, ele deu a vida. E nós estamos esperando alguém nos servir. Estamos esperando a igreja nos privilegiar, nos honrar, eliminar as nossas dores, o nosso sofrimento. A atitude tem que vir de nós. Jesus já fez tudo, agora você tem que fazer. Inclusive, Ele já nos salvou. Ninguém tem que se salvar aqui, não, todo mundo está salvo. Mas as nossas atitudes é que nos dirão se estamos dentro do reino ou fora dele. Não depende mais de Jesus, depende de nós. São as nossas atitudes, as nossas respostas diárias que irão
todo mundo já na sala. Sabe quando a professora faz aquele tipo de forma, aquela forma de como é que fala? De pontos? Ela chega e fala assim: gente, todo mundo aqui tem 100 pontos, mas se deixar de fazer uma tarefinha, vai caindo. Não deixa de cair. Deixa não. Permanece nos 100 pontos. Pode ser que vai cair um dia, sobe outro, mas não deixa de cair. Porque se você zera os pontos, significa que você se exclui do reino. A gente precisa permanecer no reino, mesmo que não quer. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está inspirado, né? Tanto é que eu sou músico, né? E eu gosto muito de olhar, ouvir algumas músicas por aí, inclusive músicas católicas. E algumas músicas a gente percebe que não são de inspiração do Espírito Santo. Muitas músicas são de inspiração pessoal. Imprime naquela música algo do seu sentimento, que está vivendo. Porque se tiver uma falha, um erro, não é inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é. A mesma coisa, atitudes. Quando tomamos alguma atitude, quando falamos algo com alguém, se a nossa fala tiver falha, não está sendo inspirada pelo Espírito Santo. Mas se a nossa fala for coerente com o que o Espírito Santo está lhe falando, através de nós. Vejam que Isabel estava cheia do Espírito Santo, inspirada, e com grande grito exclamou assim: olha aí, continuando a Ave Maria, eu tinha falado no início: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha aí a Ave Maria, a inspiração divina. Não é qualquer coisa, não é qualquer oração, não são só palavras jogadas ao léu, é inspiração divina nessa oração. Não deixe de rezar a Ave Maria porque alguém está dizendo que isso não tem sentido nenhum. Tem sim. É a Bíblia, a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Como posso obedecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Vejam que Isabel encerra esse primeiro diálogo dizendo: bem-aventurada aquela que acreditou. Maria acreditou, foi a primeira a acreditar na salvação da humanidade. Porque até então a humanidade não acreditava em si mesma. Agora, para a gente resumir essas três leituras, Jesus nasce na casa do pão. Tem um significado? Porque na segunda leitura ele se faz alimento, pão. No Evangelho, Maria, dando o seu sim, serve a Deus, que é a nossa missão, e acredita. Acreditar que esse pão que comungamos é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, oferecido a nós como sacrifício perfeito. Por isso, meus irmãos, que nós vivamos este Natal que se aproxima com o coração aberto à ação do Espírito Santo, cheios de amor, para oferecer aos irmãos, principalmente a nossa família, que tanto precisa. As famílias estão se deslacerando. A gente precisa rezar muito pela família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professor